Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria, um privilégio para nós entrarmos no seu lar, estarmos juntos de você nessa noite para trazer a palavra de Deus aos seus ouvidos. Que Deus esteja presente com todo o seu poder, com toda a sua graça nesse momento aonde você está, abençoando a você e a sua casa no nome de Jesus. Amém. Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor. Era o meu fim, então te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder. Era o meu fim, então te conheci. Chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, da escuridão ele me livrou. Chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, quando Jesus me libertou. Tua graça me resgatou. Eu fui salvo por teu grande amor. Eu renasci ao encontrar Jesus. Chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, da escuridão ele me livrou. Chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, quando Jesus me libertou. Eu precisava ser resgatado, tua glória rompeu as cadeias do pecado. Eu estava órfão e sem abrigo, agora sou um cidadão do paraíso. Estava quebrado, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro, agora vejo, quando chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, da escuridão ele me livrou. Chamou meu nome, da sepultura me libertou. Glorioso dia, quando Jesus me libertou. Amém. Aleluia. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível
sempre. Me deu alegria para sempre. Me deu sua vida para viver. Me deu sua graça para vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Jesus, toda a glória somente a ti. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Tu és o Rei da glória, o Rei da glória. Amém. Aleluia ao Rei da glória. Estamos novamente juntos para honrar a Deus na meditação, na afirmação, na proclamação da sua palavra. Gostaria de trazer hoje à noite um tema de suma importância para cada um de nós individualmente, para a sociedade em que nós estamos inseridos, para a raça humana, para a criação de Deus. E esse tema é o arrependimento. Na sequência das doutrinas bíblicas, vamos falar hoje um pouco sobre arrependimento, que creio que você vai concordar comigo que é o que mais nós estamos vendo ser necessário na vida daqueles que nos rodeiam, na vida daqueles que têm poder, autoridade. Quem dera a nossa nação se arrependesse e buscasse a Deus e fosse depender do Senhor em todas as suas ações. Quero começar com uma história conhecida sua e que foi outro dia alvo de uma das nossas classes de escola dominical, que é a história de Jonas. Jonas foi instigado por Deus, ele foi chamado por Deus para pregar a uma cidade chamada Nínive, porque Deus queria que essa cidade se arrependesse no intuito de poupá-la daquilo que era o futuro dela, caso eles não se arrependessem.
Então Jonas, a Bíblia diz que em vez de obedecer a Deus e ir para Nínive, ele tomou outro rumo e foi para Tarsis, pegou um navio, e você conhece a história. Acabaram lançando o navio, do navio, porque ele é reconhecido por ele próprio, ele diz para eles que ele é o problema, jogam-no no mar, vem um grande peixe, engole, Jonas fica ali um tempão no ventre daquele peixe, 3 dias, 3 noites, depois ele é vomitado na praia, e aí muitas teorias, teólogos dizem, não, ele morreu e depois ressuscitou. Isso não vem ao caso. A verdade é que as informações relevantes estão lá na história. Ele é então vomitado em terra, e depois disso, no capítulo 3 do seu livro, do livro de Jonas, a gente lê o seguinte: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Peguei de propósito essa história porque ela nos mostra 3 aspectos da palavra arrependimento num só texto. Nós vemos aqui o arrependimento de Jonas, o arrependimento da cidade ou do reino de Nínive, e o arrependimento que a Bíblia se refere a Deus, porque diz que ele se arrependeu. Quando a gente junta essas 3 definições, ou essas 3 facetas do arrependimento, a gente descobre que arrependimento não é pura e simplesmente reconhecer que está fazendo algo errado, porque Deus não erra. A Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho de homem que se arrependa. Deus não precisa de arrependimento porque ele não erra, ele não falha, ele é totalmente santo, não há nele desvio algum de procedimento. Então, o arrependimento, tendo sido usada esta palavra em relação a Deus, não pode pura e simplesmente significar deixar de fazer algo errado. Na verdade, arrependimento tem um significado mais profundo do que isso, e arrependimento, conforme nós vamos vendo aqui à medida que for tratando dos versículos, se refere a uma profunda e definitiva mudança de pensamento, em primeiro lugar. Depois, afastamento voluntário de alguma linha de procedimento, e permitir agora, no nosso caso, que Deus faça a sua vontade através do Espírito Santo. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ela não está dizendo que ele se deu conta que estava fazendo algo errado, algo que iria trazer grandes prejuízos, porque Deus antevê tudo em relação aos procedimentos dele e em relação aos nossos. Ele sabe cada escolha, cada palavra que você diz, cada atitude que você toma, ele sabe das consequências daquilo, ele nos alerta, ele nos ensina, e nós vamos, ora,
acertamos de vez em quando, pela nossa teimosia, insistimos em nos manter da forma que achávamos que estava correta e tal, e descobrimos a duras penas que nós estávamos errados, e aí é o momento de nos arrependermos e voltarmos a praticar aquilo que é a vontade de Deus. Mas Deus não estava para fazer algo errado, Deus estava para fazer exatamente aquilo que a sua palavra dizia que ele faria. Se o povo se mantivesse rebelde contra ele, se o povo se mantivesse em desobediência a ele, eles pagariam recebendo as consequências dessa desobediência. Isso já estava na sua lei. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ele viu que agora ele podia reenquadrar aquele povo que já não estava mais enquadrado na atitude de quem era rebelde, de quem era desobediente, e sim na posição de quem era arrependido, quem estava se convertendo, estava buscando agora a vontade de Deus. Amém? Agora, em relação aos homens, em relação ao indivíduo e à sociedade, a Bíblia ensina que arrependimento é mudança de pensamento, metanoia, é uma transformação. Eu mudo o meu pensamento em relação ao pecado. Se antes era algo que eu fazia, que eu praticava, que eu cometia, independentemente das consequências e tal, eu fazia porque eu queria fazer. Agora eu mudo de atitude e eu passo a buscar, não quero mais isso, eu quero agora a vontade de Deus. Então essa é a minha mente. Mas muda também a atitude da pessoa. Ela passa a buscar, a se esforçar por acertar de acordo com a vontade de Deus, por andar no caminho do Senhor, por alinhar-se com a proposta de vida de Deus. Então há um afastamento voluntário do pecado. No caso de Deus foi um afastamento daquilo que era a maldição sobre o povo, e agora a ida para o lado da bênção sobre o povo. No nosso caso é o afastamento do pecado, da desobediência, da rebeldia, e a aproximação de Deus e da sua vontade, daquilo que Ele quer que seja a nossa vida. Então Deus mudou o futuro da cidade de Nínive, porque houve também arrependimento da parte de Jonas. Jonas era um homem temente a Deus, mas ele não achava que Nínive merecesse que Deus mudasse a sua atitude. Ele achava que Nínive merecia ser destruída, arrasada, porque eles eram um povo mau, eles mereciam ser tratados daquela maneira. E quando Deus dá a oportunidade a Jonas de ir pregar naquela cidade, ele sabia o que poderia acontecer. E ele não queria que acontecesse aquilo. Veja como o ser humano é. Nós, na nossa mente, às vezes pensamos: como seria bom se Deus tratasse esse ou aquele, quem decidiu isso, quem determinou aquilo, quem falou tal coisa, merece pagar, e etc, etc. E quando mais vemos alguns crimes horrendos, crimes violentos, a gente fica assim: olha, isso aí realmente só se perder a vida, essa pessoa devia ter pena de morte nesse país. A gente chega aí para este lado, e nós às vezes até nos esquecemos que nós um dia nos arrependemos, e que para Deus não há pecadinho, pecado e pecadão. Na verdade, se nós desobedecemos a Deus, nós nos enquadramos naquele grupo que carece da glória de Deus. E esse foi o último versículo que nós lemos na semana passada, que nós enunciamos quando falávamos sobre a Páscoa, sobre o significado, sobre a expiação dos pecados, porque eu dizia que lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus está trabalhando no sentido de trazer o povo ao arrependimento. Deixa eu dizer para você que há um conceito equivocado na mente da sociedade, das pessoas, porque elas pensam assim: olha, se existe um Deus, por que é que Ele permite que tanta coisa ruim esteja acontecendo? Por que é que Ele deixa que tais pessoas tenham poder nas mãos? Onde está Deus? Na verdade, Deus não está fazendo um processo nesse momento de ir condenando pessoas. Deus está trabalhando para salvar pessoas. Jesus mesmo disse, quando Ele estava andando por aqui, Ele disse: olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Ele veio com essa pregação de salvação. Então Deus, do seu esforço, está, sem nos obrigar a tomarmos alguma decisão de acordo com a vontade dEle, Ele está convidando e capacitando
todo aquele que aceita a graça dele, aquele que quer aceitar o benefício da ação do Espírito Santo em si, pelo arrependimento, tornar-se um dos seus filhos. Graças a Deus por isso. Mas avançando aqui, nós vamos ver então alguns versículos, várias passagens bíblicas que nos mostram este aspecto de mudança de pensamento, de mudança de caminho, de direção, de escolhas e de submissão ao Espírito de Deus, para que Ele então traga o benefício disso tudo sobre a nossa vida. Primeira passagem que eu quero, segunda na verdade, que eu quero ler é segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, também bastante conhecido, que diz: se, começa com esta partícula, há uma condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. O primeiro foco de Deus, antes de querer tratar de toda a raça humana, é tratar dos seus, aqueles que estão procurando andar com Ele, aqueles que pensam estar fazendo a coisa certa, aqueles que estão buscando a direção de Deus, querem conhecer qual é a religião verdadeira, para onde eu devo ir. Tem tantas vozes por aí, tantas coisas, tantas portas, o que é que eu faço? O primeiro pensamento de Deus é para você, meu querido. Deus está olhando, Ele diz: olha, se você se considera um daqueles que me buscam, você até se diz cristão, mas está com dúvida, está com dificuldades e tal, eu vou dizer para você uma coisa: se você agir com humildade, se você começar a orar, começar a me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, deixar aquele caminho de quem está andando à margem, ou de quem está andando longe de Deus, quem está se afastando de Deus, e começar a transitar num caminho de volta para mim, Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria que você fosse escrevendo agora aí nos comentários. O pastor Edson e o pastor Nerivelto estão acompanhando o que você tem escrito aí, e eu gostaria que você escrevesse aonde mais você vê, onde você vê mais a necessidade de arrependimento, na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, talvez no bairro onde você está, na cidade onde você mora, ou no seu ambiente comercial onde você trabalha, ou no governo do país onde você vive, onde você está percebendo. Pode encher de comentários lá, e nós vamos ver aonde as pessoas enxergam, e vamos descobrir que talvez muitos ou não estejam vendo, ou não gostam de admitir que temos que começar por nós mesmos. Mas Deus aqui: se o meu povo for humilde, se o meu povo for um povo de oração, se o meu povo for um povo que busca realmente a mim, procura colocar a minha vontade em primeiro lugar em tudo, em todas as suas escolhas, decisões, palavreado, em todas as suas preferências, em todas as suas valorizações da tomada de decisão, se o meu povo fizer isso, Ele diz: eu vou ouvir, eu vou perdoar, porque não estavam dando ouvidos, e eu vou sarar a sua terra. Qual é a sua terra? Será que Deus aqui está se referindo a indivíduos? Não, Deus está se referindo ao povo. Queremos que o nosso Brasil seja abençoado, queremos que o Brasil saia deste marasmo em que ele está, mas nós mesmos ficamos depositando confiança em homens. Querido, não faça isso. Você é do povo que teme a um Deus que tem muito mais poder do que qualquer filosofia, qualquer partido político, qualquer nação na face da terra. E Deus disse: se o meu povo,
Também diz que feliz é a nação que confia no Senhor, mas aqui ele diz que começa pelo povo dele. Seja você, junto comigo, junto com este exército de pessoas que estão buscando a Deus, a reconhecer, a buscar nas suas atitudes, nos seus caminhos, nas suas palavras, nas suas escolhas, nos seus pensamentos, buscar aquelas coisas aonde ainda podemos nos arrepender, onde temos que reconhecer que Deus precisa entrar. Ele quer a casa toda, Ele não quer só uma partezinha, Ele quer tudo para poder fazer também a sua vontade toda sobre o seu povo e a nação onde o seu povo vive. Então vai escrevendo aí, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra dos meus colegas lá, para a gente saber o que é que você está falando aí, o que é que você está dizendo, e vamos ter uma participação sua também. Mas antes de passar a palavra então para o pastor Écio e para o pastor Erivelto, eu quero ler outra passagem que é um salmo. Vou ler mais de um salmo, mas esse aqui é o Salmo 32, diz assim, no versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O salmista Davi, passando por um momento difícil, em que ele tinha caído, em que ele tinha pecado, ele diz: olha, houve uma época, houve um período em que eu estava escondendo, tentando fazer de conta que não era comigo, que eu não tinha feito nada errado, tentando tapar o sol com a peneira, tentando disfarçar, jogar a culpa em outros, apagar o que aconteceu de alguma outra maneira, em vez de me submeter a Deus, a sua vontade, me arrependendo. Sabe o que aconteceu? Os meus ossos se envelheceram dentro de mim e havia gemido. Eu comecei a sentir dores, comecei a sentir o físico, começou a sentir as consequências do pecado permanecer em mim, porque eu conhecia Deus. Eu sabia qual deveria ter sido a minha atitude, e eu não tomei essa atitude. A mão de Deus pesava sobre mim, porque Ele já tinha decretado, Ele já tinha dito quais seriam as consequências de permanecer no pecado, de não buscar se afastar do pecado, de não mudar a atitude em relação àquilo, de não tomar uma atitude de se arrepender e buscar a Deus, em vez de ficar cobrindo os pecados. E ele diz: na hora que eu confessei, quando eu confessei, não ocultei mais, parece que tudo mudou, porque o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Vá aguardando para você aí, comece por você. Se descobrir que há algo em que você precisa buscar a Deus, colocar nas mãos do Senhor, não hesite, faça logo. Quem sabe há algumas áreas da sua vida, da sua casa, da sua família, da sociedade onde você vive, do meio onde você está, que poderão ser completamente transformadas, mudadas a partir da sua atitude. Mas vamos ouvir então se o pastor Edson e o pastor Erivelto já tem algum comentário da parte dos irmãos aí que estão assistindo, ou se eles mesmos gostariam de fazer algum acréscimo. Então, meus colegas, queridos irmãos. Boa noite. Realmente, pastor, a gente tem que ser prático. Quando se arrepende, se converte, você passa a conhecer a si mesmo e ver que você tem defeitos, inúmeros defeitos, mas que Deus te dá poder para você ir se desvencilhando desses pecados, dessas coisas que atrapalham um relacionamento, um casamento, por exemplo, a educação de um filho, na sociedade, o servir à sociedade. Então isto é fundamental, e quem faz isso é Deus, porque está nele o querer como realizar. Eu acho interessante um versículo que tem em Ezequiel 33:11, que Deus diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio, do pecador? Não quero eu que ele se converta dos seus maus caminhos e viva e ofereça vida. Jesus mesmo em Lucas 31, 32, ele disse: os sãos não precisam de médicos, eu não vim para os justos, eu vim para o injusto, para que se convertam, vivam e ofereçam vida ao seu próximo. Então é fundamental o arrependimento, e nós temos que agradecer a Deus, porque não for o Espírito de Deus
A graça preveniente, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele não se converteria, os olhos do Espírito não se abririam. Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Boa noite, amados irmãos. Alguns aqui fizeram um comentário, pastor, que falta quebrantamento verdadeiro no povo de Deus. Alguns falando de algumas pessoas da sua casa, mas a maioria aqui tem alguma coisa que parece que está falando também comigo. É que, a começar de mim, eu tenho que estar ali diante de Deus, trazendo no nosso coração esse arrependimento, que é essa mudança de direção, para a direção daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, né? E muitos dos comentários são baseados nisso. Arrependimento na minha casa, por os meus familiares, mas eu, como o pastor Neri falou, acho que a gente deve trazer para nós mesmos, para a nossa vida, uma vez que, é lógico, todos precisam do arrependimento, porque quando Jesus fala do arrependimento para as pessoas, ele fala assim, arrependei-vos e convertei-vos. A conversão é uma ação do arrependimento, já fruto do arrependimento. E a mudança de direção, de fato, mas uma mudança radical na nossa vida. E é interessante ver que quando o Senhor traz esse exemplo, você trouxe o exemplo aqui de Jonas, né? O próprio Senhor Jesus menciona Jonas, né? E você vê que a atitude de Jonas, o arrependimento de Jonas, trouxe algo na vida não só daquele povo, né, dos ninivitas, mas também para nós um exemplo de que, olha, o arrependimento ou a mudança de direção, a obediência às coisas de Deus faz com que tenha resultados nas nossas vidas. E muitas vezes eu estou trazendo isso para a minha vida pessoal. A gente se cala, a gente não fala, Deus fala para falar, para testemunhar, para falar de Jesus. Muitas vezes nós não fazemos isso, ou por vergonha, ou por achar que, mas é difícil, aquela pessoa é difícil. E muitas vezes para Deus não é impossível, a maioria das vezes não, sempre, não é impossível isso para o Senhor. E nós devemos realmente nos arrepender nesse sentido, de mudar de direção, falar assim, não, Deus, tudo é possível ao que crê, e eu creio que o Senhor pode fazer isso, usar a minha vida para ainda levar muitas pessoas ao arrependimento. E isso para a glória do Senhor Jesus. Então, eu acho que basicamente isso, mas eu tenho que aplicar isso na minha vida, começar na minha vida, para que isso também seja demonstrado, levado à vida de outras pessoas, e só assim nós traremos mudança não só na minha vida, mas na vida de quem está ao nosso redor também. Muito bom, obrigado pastor Enzo, obrigado pastor Nerivelton. Realmente são coisas que nós temos que nos lembrar o tempo todo. Mais um salmo aqui de Davi, Salmo 51, ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Este é o anseio de alguém que pecou, que está provando das consequências do pecado na sua vida e que sabe que há solução para o pecado. Reconheça esta atitude de Davi como sendo uma direção, uma dica de qual deve ser a nossa atitude quando nós percebemos alguma coisa. Então ele diz, compadece, tem misericórdia, é porque ele conhece a Deus. Primeiro você precisa conhecer a Deus. Aliás, fica aqui o nosso convite, continue seguindo as publicações da igreja, venha estar conosco, se agora se abrirem as portas novamente, esteja aqui, esteja nas reuniões de estudo bíblico. Nós estamos fazendo elas pela internet por enquanto, mas esteja, ou se você é de outra igreja, volte para a sua igreja, não se mantenha alheio, é tempo de arrependimento, de voltar para o caminho do Senhor. Então ele diz, apaga, Senhor, essas transgressões e eu vou ficar limpo. Conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. É uma constatação que quem está em pecado e conhece a Deus, sabe das consequências. Por isso eu preciso estar com o meu pecado tratado com Deus. Eu preciso ter me arrependido e estar buscando abandonar, para que no momento que as coisas se complicam, eu possa saber que não é por causa de algum pecado.
Parece que tem gente que a única explicação que ficou uma coisa difícil é porque está em pecado. Não, meu querido, nós estamos num mundo, num planeta que jaz no maligno. Este mundo já está condenado, ele está já pré-determinado para coisas terríveis que vão acontecer. Mas você e eu podemos aguardar a nossa salvação final, completa, porque Jesus disse que vai voltar para nos buscar. Mas ele vem para buscar aquele contrito, o abatido, o que se arrependeu e que está encontrado num esforço contínuo, diário, permanente de andar no caminho do Senhor. Então ele diz aqui: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, a coisa que eu herdei. A gente vai falar outro dia aqui também sobre pecado, definição de pecado e coisa assim, mas enfim, eu herdei isso, eu nasci com isso, com essa tendência, e ele diz: eu sei que tu te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então eu sei como tu me tratas, eu quero, Senhor, andar na tua sabedoria. E eu vou terminar no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, corroborando com aquela ideia que eu passei lá no início, que é mudança de pensamento, mudança de atitude e submissão à transformação que Deus opera na vida do arrependido. É reconhecimento, é confissão, é dizer: Senhor, eu sei que tu podes me transformar, eu sei que tu podes me salvar, eu sei que tu podes mudar o meu futuro, bastando eu tomar esta atitude de arrependimento que eu estou tomando agora. Outra passagem, temos lá Isaías, capítulo 55, versículo 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, mudança, deixar o caminho, pensamento e atitude, deixe o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Isso é conversão, deixar caminho e deixar pensamentos em relação a essas coisas de Deus e em relação às coisas pecaminosas. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A grande riqueza de Deus sobre a raça humana está aqui, porque a própria Bíblia relata, afirma que não há nada mais valioso na face da terra do que a alma de um ser humano. Então, quando a Bíblia diz que ele é rico em perdoar, é porque ele tem possibilidade de perdão para toda a raça humana. Imagine o tamanho dessa riqueza, imagine o tamanho, o valor disso. Mas nós precisamos resistir a tentação de ficar olhando e procurando culpados no governo, em médio escalão, em alto escalão, e ficar definindo o que está acontecendo, é consequência disso e daquilo, porque lá atrás votaram ou decidiram isso. Querido, sabe de uma coisa? Isso é consequência das coisas que vão acontecendo, mas a pessoa, o que ele que é cristão, tem que ser cristão num país de extrema direita e num país de extrema esquerda. O cristão tem que ser cristão num país rico e num país pobre. Nós não podemos ficar esperando que a nação esteja do jeito que nós entendemos que seria o melhor. Nós precisamos andar com Deus do jeito que Ele diz que é o melhor para nós, deixando os nossos caminhos, abandonando os nossos pensamentos contrários à palavra de Deus e convertendo-nos e passando a viver de acordo com a palavra do Senhor. Põe aí nos comentários se você já fez isso, se você já anda com o Senhor. E talvez você aí no meio esteja só: olha, eu fiz, mas eu tenho dúvida se eu fiz por completo. E diga alguma coisa no sentido: eu estou me arrependendo e colocando nas mãos do Senhor. Não precisa dizer o que é, mas a minha vida completamente nesse momento. E nós vamos orar por você ao final deste culto. E ele continua então no texto aqui, dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Porque assim como descem, eu falei esse texto outro dia, quando pregávamos sobre a palavra de Deus, descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus tem a palavra dele. Lá no caso de Nínive, a palavra dizia bem antes: olha, se você andar no meu caminho, as bênçãos vão chegar, a proteção vai chegar. Se você se desviar do meu caminho, a maldição vai chegar, a praga vai chegar, a destruição, o inimigo, etc, etc. Arrependa-se, escolha o caminho certo, simples assim. Então ele diz: olha, está na hora de vocês mudarem de caminho. Arrependa-se, converta-se, mude o pensamento. Ele não diz que isso é impossível, meus caminhos são tão altos. Isso tem gente que interpreta assim, não é isso que ele está dizendo aqui não. O que ele está dizendo é: venha para o meu caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Venha para o meu caminho, vá para Jesus, arrependa-se, mude os seus pensamentos e passe para o caminho do Senhor, e você vai provar do que é verdadeiramente ser um abençoado no meio dos arrependidos, dos remidos do Senhor, graças a Deus pela veracidade da sua palavra. Jeremias capítulo 3, versículo 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Ele diz o seguinte: olha, a minha ira está sobre vocês porque vocês estão longe de mim. Eu disse lá atrás, e Deus não muda o que ele determinou. O que ele falou, ele vai cumprir. Se nós nos colocarmos debaixo daquilo que é a vontade dele, debaixo da bênção de Deus, as bênçãos vão chegar. Então somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Reconhece que você está inventando coisa, que você está andando para longe de mim. Ó Brasil, reconheça a necessidade de voltar-se para Deus. Governantes dessa nação, reconheçam que Deus tem a vontade soberana e superior, e não que cada um vai impor a sua vontade. Não que aquele que não está no governo diga assim: se eu estivesse lá eu faria desse jeito, e aquele que está: não, mas eu que estou aqui, eu que faço. Não, Deus é que faz as coisas do jeito que ele determinou que faria. Nossa nação está precisando de arrependimento. Nossa nação está precisando de voltar para o caminho do Senhor. Não estamos precisando de gente que diz que nos representa lá, para dizer: olha, queremos que as igrejas sejam perdoadas das suas dívidas. Jesus falou uma vez assim: olha, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Não a dívida que a gente deva manter. É claro que às vezes as coisas se complicam, mas você tem que ser encontrado numa atitude de quem está buscando resolver aquela questão, buscando dar um jeito naquela dívida, e não simplesmente desprezando. É só isso que ele está dizendo. Mas quando a Bíblia ensina sobre arrependimento, ela não ensina que a gente precisa de gente que esteja defendendo interesses supostamente de todas as igrejas. Quero dizer para você que está nos ouvindo que nós não somos a favor deste tal perdão de dívidas. Nós achamos que quem deve pagar, deve ir lá, ou então que se explique, que diga que aquilo não é real, que não é verdadeiro. Nós pensamos que é assim que as coisas devem ser. Também temos as nossas ideias a respeito de fecha, não fecha, de abre, não abre. Enfim, neste momento nós achamos que podemos e devemos dar a nossa contribuição para a nossa sociedade, não nos tornando alvo de preocupação. Olha, pode ser que ali dentro alguém esteja contraindo o Covid. Querido, tá bom, quer que a gente esteja no momento com porta fechada, não há problema, podemos continuar. O que a gente acha que é errado é dizer que pode uma coisa e não pode outra, principalmente a Constituição diz que aquela coisa é possível, mas isso é outra história. Nós estamos falando aqui de política. Quero só dizer para você que se você é cristão verdadeiro, você vai começar a buscar as soluções na fonte correta. Você vai primeiro olhar para si, se há algo a ser acertado na sua vida. Mas quem sou eu no meio de uma grande nação? Deus mudou um
Jonas para mudar o rumo de um reino. Nínive deixou de ser subvertida, destruída por Deus, porque um homem se arrependeu e levou a palavra para aquele povo, para aquela nação, e aquela nação inteira se arrependeu, mostrou que estava disposta a continuar andando no caminho do Senhor. Graças a Deus por isso. Ainda em Ezequiel, mais adiante, capítulo 33, que aliás o pastor Nery Velton citou, só que eu queria ler a partir do versículo 14, diz aqui o seguinte: quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele, juízo e justiça fez, certamente viverá. Agora diga comigo aí, escreva nos comentários aí, está certo ou não está certo afirmar que o nosso país precisa mesmo de arrependimento, precisa de reconhecimento, desde o menor até o maior, ou desde o maior até o menor, todos precisam olhar para a sua vida e reconhecer que o que está faltando mesmo nesse país é Deus na vida das pessoas, e em primeiro lugar, Deus sendo revelado através daqueles que são já o seu povo, para que Ele possa transformar a vida de outros, alcançar a outros também, e isso para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Quero ver de novo os meus colegas lá se há algum outro comentário que tenha sido feito, se a gente pode trazer aqui algum acréscimo em relação a isso. Pastores? Tem um comentário aqui que as pessoas estão reclamando em função da pandemia, de não terem realmente anunciado a Jesus Cristo, ser realmente um discípulo de Jesus, e estão arrependidos, mas graças a Deus que estão arrependidos, mas há tempo ainda de se redimir e realmente ser um anunciador das boas novas, desta que realmente é a boa nova, a palavra de Deus. Amém. Então tem tempo ainda. Glória Graças a Deus. a Deus. Amém. Isso mesmo. Algum comentário, pastor Écio? Digno de nota? Por enquanto não. Ok, passemos agora para o Novo Testamento e já vamos encaminhando aí para a conclusão, porque quando Jesus veio as coisas mudaram. Agora havia maneira, havia poder, havia possibilidade daquele auxílio do Espírito Santo de Deus chegar. Não precisávamos mais ficar dependendo de um esforço e tal, e quem sabe eu consiga, porque bastaria eu querer mudar minha cabeça, eu começar a me esforçar e eu receberia a ajuda poderosa do Espírito Santo sobre a minha vida. Jesus, na sua caminhada por aqui, disse o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não disse a partir de hoje todos os reinos vão viver uma maravilha, vão ver isso e aquilo. Ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu li Marcos capítulo 1 versículo 15, mas ele continua, há outros comentários aqui, quer ver? Veja só, Lucas capítulo 13, naquela ocasião, chegando alguns, falavam Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Jesus está mostrando aqui que não há uma relação direta, não é proporcional o sofrimento de uma pessoa em relação a outra porque ela pecou mais ou ela pecou menos. Não há essa relação direta. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então ele diz: vocês acham que eles eram mais pecadores por causa disso? Eu afirmo, não eram. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus está dizendo aqui o seguinte: não há uma correlação,
da quantidade de pecado em relação ao sofrimento humano, mas o sofrimento espiritual, para aqueles que não se arrependem, é terrível e é eterno e é de mesma intensidade. É a morte eterna, é disso que ele está falando, e é em relação a isso que as pessoas deveriam estar mais preocupadas e mais ocupadas. E já pulando para o capítulo 18 de Lucas, ele diz o seguinte: Jesus propôs esta parábola. Há alguns que confiavam em si mesmos para se considerarem justos e desprezavam os outros. Gente que se achava melhor do que os outros e que se achavam acima dos outros, que achavam que nunca iriam sofrer algumas coisas porque eles eram melhores. E ele conta aquela história do fariseu e do publicano. Os dois vão ao templo, os dois vão ao mesmo lugar. O fariseu diz: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os outros, muito menos como aquele publicano ali, que fica cobrando impostos, que fica fazendo o povo sofrer e ter menos dinheiro. Eu não sou assim, te dou graças. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Coisas boas, coisas que todos nós deveríamos fazer, mas ele está confiando no que ele faz, em vez de colocar a sua confiança em Deus. Já o publicano, a Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Sabe o que Jesus falou? Ele disse: olha, quem vocês acham que saiu justificado de lá? E ele imediatamente depois complementa: certamente foi o que se humilhou, foi o publicano, que reconheceu a sua necessidade, que reconheceu a sua situação. Deus olha para nós não pelo que nós já somos, pelo que nós fizemos, pelo nosso sobrenome, pela igreja onde nós estamos. Deus olha para nós, para a atitude do nosso coração. Por isso ele diz: olha, se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer que precisa de mim, que não tem capacidade em si mesmo para fazer nada, que depende de mim, e essa deve ser a nossa atitude, e não nos acharmos neste momento: olha, Deus está nos guardando mais do que a outros. Claro que podemos reconhecer que Deus tem sim colocado a sua mão aqui acolá, mas para cumprir a vontade dele, não porque nós merecemos. E às vezes nós começamos a nos sentir mais merecedores daquilo que Deus faz. Ele já dizia lá: vocês acham que aqueles eram mais pecadores e por isso sofreram mais? Não é isso. Todos vão sofrer consequências terríveis se não se arrependerem. Mas aqui ele diz: olha, quem for como aquele homem, que reconhecer, ou como ele que reconheceu a sua atitude, a sua pequenez, o seu pecado, vai sair da minha presença justificado. Quer dizer, vai continuar a minha presença, mas vai receber a justificação, coisa que a gente pregou outro dia aqui na Páscoa, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Pedro então prega aquilo que o pastor Edson disse, que Jesus fala através dele: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembra daquele negócio? Você se arrepende, você muda de mente, você muda de postura. Agora eu vou buscar a Deus, e você vai receber o dom do Espírito, que é quem realmente vai tornar você capaz de andar no caminho do Senhor, de fazer a vontade dele. Graças a Deus. Mais adiante, mais uma vez, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, mudai a vossa mente, mudai a atitude, mude o caminho. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Como é isso que o povo precisa, como é isso que a nossa nação precisa, como é isso que as pessoas precisam. Jesus realmente está voltando. Muita gente está pregando aí, não é por isso que ele vai voltar. Ele vai voltar porque o Pai marcou a hora para ele voltar, mas a gente vê que as coisas estão ficando de um jeito quase que inadministráveis, e a gente vê que Jesus está voltando, mas ele quer encontrar os convertidos, aqueles que tiveram os seus pecados lavados, perdoados naquela cruz em que Jesus foi crucificado, tiveram seus pecados cancelados, e isso, glória a Deus. Estamos já nos encaminhando aí mais para o final do Novo Testamento.
Atos ainda diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Você quer que seja cancelado, que ele não leve em conta? Alguns dizem assim: mas eu fiz tanta coisa ruim, mas para mim não tem solução. Tem, querido, a solução já foi enviada, ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, pagou pelos nossos pecados. Basta você se humilhar e dizer: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu dependo de Ti. Senhor, não há em mim mérito algum, eu sou como aquele publicano, perdoa-me, tem misericórdia de mim. E sabe uma coisa? Deus vai começar a tratar você como aquele ladrão ao lado dele, quando ele era crucificado, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: vai ser hoje, hoje mesmo, pelo seu arrependimento, hoje mesmo pela sua atitude de humildade, de buscar a mim, de dizer que precisa de mim, que depende de mim e de mim somente. Eu mudo tudo na sua vida, todo o seu futuro, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Graças a Deus. Eu já vou concluir, mas queria saber se antes disso, se o pastor Edson tem algum comentário que alguém tenha feito, que seria bom acrescentar agora. Apenas corroborando com o que você está falando aqui, que realmente deixar que o Senhor venha controlar a nossa vida, um comentário da irmã, também de buscar ao Senhor enquanto há tempo. E me lembro aqui que o Senhor sempre fala assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E de fato está chegando mais e mais perto. E lembro-me aqui também de algo que a gente deve ter em conta, pastor, se permite falar, mas que Paulo vem falando isso lá na carta aos Romanos, a respeito do gentil e também daquele que é judeu. E ele vem falando de algo assim que nós não devemos julgar, mas que o amor de Deus, a bondade de Deus é que conduz o homem ao arrependimento, nos conduz ao arrependimento. Então não ficar fazendo julgamento, mas mostrar frutos de arrependimento na nossa vida, para que as pessoas tenham esse entendimento, não por nós, mas pelo próprio Senhor Deus que opera através do Espírito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então, a gente orar e pedir que a bondade de Deus cada vez mais constranja as pessoas e leve as pessoas ao arrependimento, como nós provamos em nossas vidas. Perfeito, pastor. Essa é a ação do Espírito em nós. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Este é o agir de Deus que nos faz perceber que agora nós somos filhos, porque aquilo que antes era impossível para nós, agora nós descobrimos na nossa vontade, na nossa atitude, nós descobrimos na nossa capacidade, porque o Espírito está fazendo em nós aquilo que é da vontade de Deus. Ele nos capacita a isso. Quero fechar essa mensagem com 3 versículos da Bíblia, 2 do Novo e 1 do Antigo Testamento. O primeiro deles, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorar. Tem gente dizendo: Deus, quando é que vai acabar isso? O Senhor volta logo e tal, né? Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que todos se arrependam, todos da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola, da sua cidade, do seu país, deste mundo. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, e Ele está trabalhando no sentido de, até aquele dia da volta de Jesus, alcançar através de nós o máximo de pessoas possível. Outra passagem, Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Enquanto
você continuar tomando a atitude que Davi disse que era a dele, enquanto eu encobrir os meus pecados, enquanto estiver fazendo de conta que não é com você, que aquilo é tão pouco, que tem gente fazendo tanta coisa pior do que isso, não chegará prosperidade espiritual sobre a sua vida. E há consequências físicas também, mas isso é outra mensagem. Enfim, você não vai prosperar naquilo que Deus designou para você, na sua caminhada com Ele, na sua vocação que Ele tem para você. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse seus pecados, confesse a sua fé em Jesus e receba a misericórdia de Deus. E para fechar, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus diz: sou eu quem faz, mas eu quero que você confesse, que você se arrependa. Então meu convite para você agora é que você tome uma atitude de oração e faça essa oração de confissão comigo. Se ao longo desta mensagem Deus o fez lembrar de alguma coisa que pode ser melhorada, que não está atingindo os melhores objetivos segundo a interpretação de Deus, ou coisas até em que você desobedeceu descaradamente, é momento de se arrepender, porque se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei. Vamos orar nesse momento todos juntos. Amado Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra que não volta vazia, e que nesse momento caiu sobre nós como chuva, está regando a nossa vida, está fazendo produzir a nossa terra. Senhor, obrigado, porque este é o pão do qual nós nos alimentamos, e obrigado porque a Tua palavra hoje nos mostrou qual é o verdadeiro problema dessa nação. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás essa clareza de visão, de entendimento a nós que somos o Teu povo. Só, Senhor, te pedimos agora que Tu nos dês também a capacidade de não só demonstrarmos que vivemos em arrependimento e em novidade de vida, como também de sermos instrumentos Teus para a transformação desta sociedade corrompida, que precisa de Deus, mas que nós sejamos usados por Ti, como luzeiros nessa escuridão, como testemunhas Tuas, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu fazes isto e aceita o nosso arrependimento em relação àquelas coisas que precisamos ou abandonar, deixar, ou melhorar, corrigir. E, Senhor, opera pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Abençoa cada um que orou, cada um que pediu, cada um que fez a sua entrega, esteja agora trazendo a alegria da presença, o testemunho do Espírito no íntimo dessa pessoa, Senhor, e ajuda a andar contigo. Queremos ver o testemunho dela registrado aqui nos comentários desta mensagem, que possamos ver isto já, Pai. Transforma vidas nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Convido você a continuar conosco, acompanhando nossas publicações, nossas mensagens, seguindo-nos nos canais, nas redes sociais. Muito em breve vamos retomar o nosso site, vamos colocar lá publicações para você, estudos bíblicos, já a gente anuncia isso, mas que Deus vá abençoando você já através dos canais que nós ocupamos hoje, tá bom? Esteja conosco sempre, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sobre todo o povo de Deus agora e sempre. Amém. Uma boa semana para você, uma boa caminhada com Jesus. Volte com o seu testemunho, possamos ouvir coisas boas a seu respeito. Deus o abençoe. Obrigado.